Agora a gente vai entender a descrença do mercado no projeto Figueira. Então a Klabin, inclusive, está pedindo aqui um voto de confiança nessa entrevista aqui feita para o site seudinheiro.com, né? E nós vamos dar uma olhada aqui então nessa descrença, tá, do mercado. E o diretor financeiro da Klabin, o Ivo, ele ao pedir confiança do mercado, ele destaca que o ROIC elevado da Klabin, em torno de 19%, um ROIC acima da média dos últimos anos da empresa. E aí a gente lembra o Barsi, né? Nos discursos do Barsi, a gente sempre percebe o quanto de importância ele dá à gestão das empresas, né? Às pessoas. Então, eu que sou muito de exatos, por exemplo, às vezes eu fico olhando muito os números e às vezes a gente esquece de olhar as pessoas. E então, se a gente observar que a Klabin vem tomando o caminho correto nos últimos vários anos, por que não, primeiramente, antes de analisar os números, tomar também esse voto de confiança aqui na administração? Então esse é o primeiro ponto, né? O voto de confiança, mas lógico, a gente não vai ignorar os números, mas é um ponto adicional aqui, né? A empresa sempre tomou o caminho correto aí nos últimos anos, porque haveria de fazer agora besteira, né? Então, o primeiro ponto é aqui. O segundo é exatamente o ROIC, né, que a gente observa agora acima aí de 19%, bem acima dos anos anteriores, um ROIC muito interessante de 2020 a 2022, mostrando que a empresa tem tomado o caminho correto. Esse tipo de investimento sempre gera uma alavancagem. A alavancagem da Klabin está muito mais tranquila do que estava no passado. Olha como vinha subindo no alavancagem do Puma 1, foi reduzindo, depois iniciou-se o Puma 2, aumentou a alavancagem e foi reduzindo de novo. Então a empresa ela consegue agora, neste momento, estar investindo e ainda assim não sair do controle essa alavancagem. Se pesar um pouquinho no resultado financeiro é por conta das Selics altas que nós estamos vendo nesse momento, o mundo aí nesse período pós-pandemia, mas as coisas tendem a voltar ao normal em breve, né? Só ter paciência. E a Klabin, então, em números assim, está bem interessante. E aí a gente relembra, né, que quando foi anunciado o projeto Figueira, tá? As ações da Klabin chegaram a cair 8% e até hoje existe um ruído, um receio aqui em relação a esses projetos, esse projeto Figueira. A gente já vai ver o que ele faz, tá? Mas antes a gente observa que conselheiros aqui acabaram aprovando, mas dois aqui foram contra, né? O Camilo e o Mauro, aqui eles falaram que a nova unidade iria contra os interesses da Klabin. O primeiro, inclusive, disse que tem um valor presente negativo em 20 anos. Olha só, e baixíssimo retorno mesmo quando a gente considera a perpetuidade, né? Mas aí a gente pensa no seguinte ponto: com que números ele calculou isso, né? Porque as pessoas têm a tendência de imaginar o cenário atual e precificar o cenário atual para a eternidade. Então ele vai lá, pega a alavancagem, por exemplo, que a empresa teve que tomar para investir no projeto Figueira, e aí pega a Selic de hoje, imaginando que vai ficar nesse cenário de Selic pro resto aí da vida. Então esse já é um erro muito comum, né? Precificar aqui o pessimismo, né? E também o retorno, ele tem que ter tomado a premissa correta. Enfim, essa aqui é a posição do conselheiro, né? E nós temos outros que também demonstraram uma certa preocupação, como a XP, que falou aqui que faltou harmonia entre os conselheiros. Isso aqui é evidente, né? Quando dois conselheiros reclamam dessa questão, e traz dúvidas quanto à estratégia de alocação de capital da Klabin. E a corretora lembra que o ticket médio da aquisição do negócio papelão do lado internacional papel foi bem mais barato, né? Ele faz uma comparação, fala da questão dos conselheiros, né? E fala dessa dúvida aqui em relação à alocação do capital. E aí, tiveram outros, inclusive, conselheiros votando a favor, como por exemplo a Isabela, que exatamente seguiu essa linha que eu acabei de comentar, que ela ficou um pouco de dúvida ali, mas ela deu esse voto de confiança aqui à gestão da Klabin, que sempre levou ao caminho correto. Então, ela colocou aqui a confiança à frente, de repente, de algumas dúvidas aqui que ela estava tendo em relação ao retorno desse projeto. Então, lembrando, né, que as ações caíram 8% ao anúncio, né? O projeto tinha, então, perspectiva de investimento de 1,570 bilhão aqui, né? Uma grana violenta. Mas desse dinheiro, 200 milhões refere-se a impostos recuperáveis, então existe essa recuperação interessante. 270 milhões de investimento em 2022. E aqui está a preocupação que em 2023 está a maior parte do investimento, 750 milhões, inclusive deu uma aumentadinha aqui para 2023.
Já vou mostrar I-550 em 2024, quando deve ficar finalizado, tá? Em termos de capacidade que o projeto Figueira vai trazer aqui de papel ondulado, é uma capacidade de 240K ano aqui, né, KT ano, sendo que vai trazer 25 em 2024, 50 em 2025, 70 em 26 e 100 em 2027, né, após as otimizações. Então ele vai trazer aqui vai gradativamente aqui trazendo acréscimos, né, levando a Klabin a uma capacidade total de 1,3 milhão de toneladas por ano. Então você observa que ele tem uma relevância importante, né? E isso aqui, esse total já contando com o novo projeto que ela entregou, inclusive recentemente, de 80 mil toneladas ano aqui, que é o da Horizonte no Ceará, tá? Bom, e esse projeto ele também tem outros pontos interessantes, que é 40% da energia de fonte solar, tá? Ele vai ter um escopo aqui de 2 onduladeiras e 9 impressoras aqui. É um projeto que despende bastante capital, por isso chama tanta atenção. E que a gente compara em termos de CAPEX, por exemplo, em 2023 com outros projetos, ele vai ter um ponto muito importante e relevante de desprendimento de dinheiro, né? A gente observa aqui o Puma 2 levando 2,1, né? O Puma 2 é gigantesco, todo mundo atento aqui, né? Vai dar uma disruptiva aqui na empresa, vai atingir novos mercados com papel, com embalagem branca, né? Enfim, já falei outras vezes aqui do projeto Puma, né? Vamos falar então do Figueira, que ele vai, ó, só de investimento nós temos 1,1 bilhão aqui em projetos especiais, sendo que 840 é só no projeto Figueira, e nós já vimos ali que até aumentou o valor, né? E aí nós temos o resto aqui que é de manutenção, né? Que não tem jeito de fazer, 2,2 bilhões, e tem o florestal, né? Que é para exatamente suprir aqui a demanda de madeira e tudo mais, e 1,4 aqui que é de continuidade também. Então, 2,2 é meio que obrigatório na empresa, e a gente tem então 3,2, 840 é só desse projeto Puma. E aí a Klabin destaca, né, os segmentos essenciais demonstram resiliência desse negócio de papelão ondulado, que é o que o projeto Figueira vai acrescentar, né? Então essa resiliência vem por conta da exposição ao setor de alimentos aqui, né? A Klabin, então, está exposta ao setor de varejo da melhor forma possível, 70% sendo alimentos, nós temos aqui os fármacos também, né? Então, é bastante perene a demanda, né? Embora as empresas dentro do setor de alimentos não sejam tantos, dependendo do qual for, a gente sabe que estar exposto dessa forma é bastante interessante. Nós temos classificado como outros e também temos químicos aqui, tá? Então, é uma demanda que tende a ser bastante positiva. E além disso, né, tem tendência de crescimento com os novos hábitos de consumo e preocupação com o planeta, bem-estar e tudo mais, né, como a sustentabilidade, o design e a estética também ganham importância, e o e-commerce numa tendência de muito crescimento, um KGR aqui de 21%. Então, tendência de crescimento. Nós temos aqui essa questão da substituição do plástico, né, que causa aí um estrago muito grande, né, no ambiente, e aí tem essa pressão para exatamente cair aqui para o papel ondulado, a utilização cada vez mais, né? E a Klabin destaca aqui, né, o e-commerce que vai ganhando cada vez mais força, tem o e-Klabin, tem o Fanfold, tem o delivery que tá cada vez mais utilização, né? E temos o design estética que ganha muita importância cada vez mais aí ao longo do passar do tempo, né? E ao escolher qual classe de Klabin está mais interessante no momento, basicamente como as três pagam o mesmo dividendo, é só comparar qual dividend yield está mais barato, porque o dividend yield vai levar em conta a cotação, e aí a gente vai definir qual que está mais interessante no momento. Então, no momento, na foto agora, está igual, tanto faz em termos de dividendo, porém, nós podemos escolher aqui de acordo com nossas estratégias. Eu, no caso, prefiro a 11, as units, porque eu gosto de liquidez para operar com opções. Eu costumo vender puts, né, que é um compromisso de estar comprando a Klabin num futuro, caso ela caia um pouquinho mais. Por exemplo, no mês anterior eu me comprometi a comprar Klabin a 18, acabou de passar a última sexta, né? Só que a Klabin fechou ali a 18,10, eu acabei não comprando e fiquei com os prêmios para mim. A mesma coisa agora eu estou fazendo para me comprometer a comprar Klabin a 17,50, a 17 e pouquinho no mês que vem ali. Caso ela caia mais um pouquinho, eu vou estar comprando Klabin. Caso ela fique 18 para cima, eu vou ganhar o prêmio, e assim eu vou fazendo até a hora que a Klabin chegar
ao meu preço, ou que as outras ações que eu esteja comprando subirem, aí eu vou dar mais foco para a Klabin, porque eu estou ali muito de olho na Cosan, Transmissão Paulista, né? Então tem as elétricas aí que chamam minha atenção nesse momento, mas sem tirar o olho aqui da Klabin também, tá? Então vai da estratégia, no caso aqui, eu prefiro a Klabin 11. Mais um ponto que sempre me perguntam é, caso você não operasse com opções, Dalton, qual seria a sua escolha de Klabin? Eu respondo 3. Por quê? Porque são as ONs, porque são as mesmas ações que o controlador tem. Então, essa seria aqui o meu critério de desempate. Caso aqui do nada a Klabin 3 tivesse a mesma liquidez, né, fosse negociada tanto contra a 11, eu pudesse operar com opções nas duas, eu iria na 3. Em termos de valuation, uma forma interessante de a gente sempre olhar as empresas é olhar o valor intrínseco de Graham, que ele não leva em conta o crescimento e nem piora também nos resultados, ele vê a foto atual. Na foto atual, a Klabin tem uma margem de segurança de 56%. Será que ela vai piorar tanto? Pode até ser que piore o PL, mas também tem outros pontos, como a entrega de novos projetos, que vai melhorar. Então, assim, eu acho que está interessante a Klabin nesse momento. Deixem aí os comentários, você tem comprado a Klabin ou não? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!